dia a todos. É bom mais uma vez nos encontrarmos aqui, reunidos com os irmãos, e para poder assim também compartilhar com vocês um pouco daquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Pela graça do Senhor, na igreja lá nós terminamos a leitura de Deuteronômio. E por isso, aqui também, apesar de eu ter iniciado o Deuteronômio, das últimas vezes que eu estive aqui, agora nós vamos encerrar Deuteronômio. Então nós vamos dar um salto praticamente em todo o livro de Deuteronômio. E eu gostaria de compartilhar com vocês um texto de Deuteronômio, lógico, mas eu primeiro, antes de fazer a leitura e de mencionar o próprio texto, eu quero fazer um pouco diferente. Eu quero fazer uma introdução histórica, um pouquinho, um preâmbulo, para que quando nós passemos a leitura do texto, nós possamos entender o contexto em que este texto está inserido. E assim já o próprio texto surja na nossa mente, né, aquilo que o Senhor tem proposto para o registro, né, desta porção que eu quero meditar nesta manhã com os irmãos. Como eu disse, nós temos compartilhado o livro de Deuteronômio. E Deuteronômio, Moisés está falando a uma geração que não viu os grandes feitos de Deus na saída do Egito. Esta é uma nova geração que está ouvindo Moisés neste momento. Então eles não viram os sinais e maravilhas que Deus operou na libertação do povo no Egito. Sobre as 10 pragas que Moisés mandou, né, sob a ordem de Deus, sob a orientação de Deus, eles não viram nada disso acontecer. Eles não viram como o Senhor também mandou com que eles fizessem o sacrifício de um cordeiro e passassem nas vergas das portas, e isso acabou por livrar todos os primogênitos do seu povo, enquanto que o anjo da morte passou e matou todos aqueles primogênitos, até dos gados e de todas as crias, né, que aquele povo egípcio tinha, como também os seus primogênitos. Todos eles foram assim executados e exterminados como sinais da mão poderosa de Deus na libertação do seu povo. Eles também não viram que depois de serem libertados, de o faraó ter permitido que eles saíssem e andassem, fossem para servir ao Senhor, para adorar e cultuar ao Senhor que tinha aparecido a Moisés na sarça e que já tinha falado a ele e que ele já tinha feito grandes sinais diante do próprio faraó, mas esse povo também não viu como a peregrinação no deserto, mas antes da peregrinação também a própria travessia no mar, e como o Senhor também executou e exterminou aqueles seus perseguidores, todos aquele exército que saiu atrás do seu povo. Eles não viram nada disso. Eles também pouco viram, porque alguns nasceram durante o deserto, né, na peregrinação do deserto, mas poucos viram os sinais e as maravilhas que Deus fez até mesmo no deserto, como ele fez brotar água da rocha, como ele, peregrinando, fez com que as sandálias dos seus pés e as suas vestes não se desgastassem. Poucos contemplaram e perceberam e viram essas maravilhas de Deus, Deus operando, fazendo água brotar da rocha, transformando água amarga, água doce, dando a eles não apenas o maná no deserto, mas as codornizes ainda, atendendo a até uma rebeldia do povo que dizia estar farto do maná, mas como Deus ainda assim envia a eles codornizes e faz com que eles se fartem do alimento ali, da carne daquelas codornizes. Então esse contexto é que aquele povo agora que nasceu no deserto, que peregrinando pelo deserto nasceu, muitos deles não viram isso, não viram esses feitos,
mas foram ensinados e foram lembrados e foram tomaram um conhecimento através de seus pais, através dos próprios levitas que foram levantados e instituídos neste período, e nas próprias narrativas de Moisés, narrando desde a criação, desde Gênesis, e falando toda a lei, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, e agora em Deuteronômio, para aquela geração que ali estava. Então, Moisés está diante desta geração. E diante desta geração, Moisés tem suas preocupações. Moisés está profundamente preocupado, sabendo que são os seus últimos dias. Moisés já está idoso, com 120 anos. Moisés está já prestes a subir o morro para assim ser conduzido à sua casa celestial, levado pelo Senhor. E Deus concede a ele essa oportunidade, esse momento de, nesse período de Deuteronômio, fazer uma série de sermões e de pregações para aquela geração. E ainda mostrando para eles como era urgente, dada a necessidade de serem as últimas palavras de Moisés, como toda a sua palavra, todo o seu ensino existente no livro de Deuteronômio, como ele é urgente, como ele brota de um coração amoroso, temente a Deus e muito preocupado com o futuro daquele povo, que ele mesmo diz que vocês têm sido desobedientes a Deus com a minha presença. Como será que vocês vão se comportar depois da minha partida? Então, esse é o contexto geral em que Moisés está narrando, Moisés está escrevendo o livro de Deuteronômio. E o livro de Deuteronômio contém 4 discursos de Moisés. E eu quero me deter agora no último discurso de Moisés e nas últimas, vamos dizer, nas penúltimas ou últimas exortações que ele faz para esse povo. A questão que estava diante de Moisés, inspirado por Deus, vivendo dentro daquelas circunstâncias, Deus tinha chamado Moisés dentro dessas circunstâncias, e nessas circunstâncias é que Deus inspira Moisés, assim como ele inspirou Paulo. Paulo escreve as suas cartas dentro de circunstâncias específicas. Não é uma palavra que desce do céu simplesmente sem nenhum contexto, sem nenhum motivo, mas existe um momento circunstancial em que essas coisas acontecem, em que essas coisas são escritas. E Moisés, então, está com essa questão, com esse problema diante de si. O que fazer para que o povo do pacto não se desvie após a minha partida? Isso é Deus colocando essa questão no coração de Moisés. Qual o remédio de Deus, qual o remédio do Senhor do pacto para que o povo da aliança persevere e não siga após outros deuses? Então, tendo esse texto em consideração, tendo esse contexto geral em consideração, agora sim eu quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 31, e nós vamos ler do verso 9 em diante. Deuteronômio, capítulo 31. Versos 9 a 13. Diz assim, então, a palavra do Senhor. Esta lei escreveu Moisés e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Ordenou-lhes Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que este escolher, lerás esta lei diante de todo Israel. Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e o estrangeiro que está dentro da vossa cidade,
para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, para que seus filhos que não a souberem ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra, a qual ides, passando o Jordão para a possuir. Amém. Vamos orar. Louvamos o teu nome, Senhor, pela tua bondade, graça e pela tua palavra, ó Deus, que tu mesmo registraste e colocastes diante de nós e tens preservado, para que nós mesmos a tenhamos e possamos lê-la livremente e conhecer a tua vontade. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que nos ensine através deste texto e que o Senhor fale conosco. É o que nós te suplicamos, sendo teu povo e sendo necessitados da tua graça e da tua misericórdia. E assim o fazemos por meio de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Então, como nós vimos, Moisés está diante de um dilema. Como eu fiz esse preâmbulo, né? Moisés está com aquela questão. Estamos diante de uma geração que não viu os grandes feitos de Deus. Mas ele apela, porque aqui já aconteceu, para esta geração, sim, eles já viram como Deus começou a vencer a Og e ao Deus de Bazã, perdão, ao rei de Bazã e ao rei dos amorreus. Então eles já começaram a ver, sim, as maravilhas de Deus e as promessas de Deus que estavam além do Jordão, já na terra prometida. Então Moisés está dentro desse contexto, apelando para eles, mostrando para eles e querendo que eles atentem para essas realidades, eles sendo o povo da aliança, apesar de eles não terem vivido todas essas experiências passadas, porque foram a geração dos seus pais que passaram, mas agora ele relembra e ele fala a eles todas essas coisas. E Deus então inspira Moisés para que ele faça tudo o que ele fez. Todo o registro, tudo aquilo que está registrado no Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio, foi sob inspiração divina. Nada do que ali está registrado possui simplesmente a intenção, a mente ou o prodígio da mente de um homem, mas a inspiração divina. Deus conduzindo, orientando e fazendo com que Moisés registrasse e fizesse aquilo que ele fez. E a primeira coisa que nós vamos observar dentro deste texto que nós vamos considerar agora está no capítulo 31, verso 9, e diz simplesmente a primeira parte, a parte A. Esta lei escreveu Moisés. Nós já vimos em uma oportunidade passada que eu falei que Deus de fato tinha orientado Moisés a assim fazer, a escrever esta lei, e que esta lei deveria ser posta ao lado da Arca da Aliança. Essa seria o destino desses registros de Moisés. Então Deus mesmo já havia instruído a Moisés para que ele assim fizesse. Esta lei escreveu Moisés. Lembremos que antes, na história dos patriarcas, Deus havia falado, Deus havia se manifestado, Deus havia falado com Abraão, Isaque, com Jacó, Deus havia conversado com Adão no Éden. Todos eles possuíam a revelação de Deus em termos de conhecimento da vontade de Deus, mas nada disso estava registrado, nada disso estava registrado de forma inspirada, concreta e absoluta, mas estava apenas sendo repassada como histórias de pais para filhos. Pais narrando sobre as grandezas e as maravilhas de Deus para os seus filhos, mas sem um registro absoluto, concreto, final. E aí então Deus faz essa transição nesse período e através de Moisés. Ou seja, tudo aquilo que Deus havia falado aos patriarcas, desde Adão, agora Deus inspira então Moisés para que ele escreva isto em um livro. E isto está registrado.
como seria a história que nós receberíamos hoje a respeito de cada um desses eventos se Deus não estivesse registrado de maneira absoluta, cabal, clara na sua palavra através de Moisés. Temos conhecimento de que existem muitas narrativas, por exemplo, sobre o dilúvio, em muitos povos, cada um com umas histórias fantasiosas, com algumas coisas estranhas que são naturais ao acontecer pela transmissão de uma tradição oral. Isso é natural. Quando nós contamos, diz um ditado, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto. Né? É um ditadozinho popular. Ou seja, dificilmente nós temos a capacidade de transmitir com fidelidade exatamente aquilo que aconteceu e aquilo que nós recebemos ainda sendo narrado pelos nossos pais. Mas Deus, na sua graça, na sua misericórdia, utiliza Moisés como o profeta do Senhor, como servo do Senhor, para assim registrar em um livro tudo aquilo que aconteceu. Já não é mais a mesma forma de revelação, por assim dizer. Deus se manifestou de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, como diz Hebreus, e aos patriarcas em sonhos, em visões, em diversas outras formas. Mas agora Deus diz para Moisés: registra tudo isso. E isso, então, é o que Moisés faz. Então, Deus está tratando para que a sua vontade, a sua história, o enredo do seu povo, as leis passadas para o seu povo, toda a bondade e misericórdia de Deus, assim como a sua justiça, seja de fato registrada para que fique para toda a posteridade. Fique registrada em um livro. Assim nós encontramos, então, da parte de Deus, através de Moisés, a autorização para a formação do que hoje nós chamamos o cânon bíblico. Deus concedeu a Moisés e orientou que ele assim fizesse. Então nós temos diante de nós, entre Gênesis e Apocalipse, o registro inspirado de Deus para o seu povo. Nesta época, eles tinham de Gênesis até Deuteronômio. Eles tinham o Pentateuco, inspirado por Deus, registrado, e isso serviria de testemunho para eles, como o próprio texto em Deuteronômio, de uma maneira geral, fala. Então, Deus mesmo é quem faz esse registro, é quem determina a formação do cânon. E veja como era tão séria, tão importante isso, que ela deveria ser guardada, esta lei deveria ser posta ao lado da arca do testemunho, da arca da aliança. Ou seja, seria impossível um sacerdote, um levita, chegar, passar, né, além do véu e chegar na arca e não encontrar todo esse registro, inspirado por Deus, guardado. Não era para ser posto dentro da arca, mas era para ser posto ao lado, junto com todos os outros elementos que estavam dentro do tabernáculo, tudo aquilo que era oficialmente determinado por Deus e foi prescrito detalhe a detalhe, tudo aquilo, e que aquela geração e que aquele povo dali em diante via acontecer dentro do tabernáculo, aquilo ali também havia um registro reservado, próprio, posto ali também ao lado da arca. A palavra do Senhor, escrita por Moisés. Esta lei escreveu Moisés. E não era apenas ali um registro das 2 tábuas da lei. As 2 tábuas da lei seriam mais do que suficiente, mas estas eram guardadas dentro da arca. Mas aqui nós encontramos toda a orientação de Deus, tudo que Deus havia previsto, tudo que Deus queria que fosse feito, inclusive profecias de coisas futuras, estavam registradas aqui por Moisés nesses 5 livros, no Pentateuco e mais especificamente aqui no livro de Deuteronômio. Então nós encontramos muito mais até do que os 10 mandamentos, mas a explicação, o ensino
e a aplicação de tudo aquilo que estava nos 10 mandamentos e também muito mais. Muito mais era confiado, muito mais estava registrado ali. Mas o texto prossegue ainda, no verso 9. Esta lei escreveu Moisés e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor. Por quê? Porque ela ficava guardada ao lado da arca da aliança do Senhor, e também a todos os anciãos de Israel. Os sacerdotes e os levitas, eles deveriam ser não apenas os detentores, aqueles que guardariam, que seriam aqueles a quem o Senhor mesmo confiou a guarda da sua lei, da sua vontade, mas eles também seriam os mestres, aqueles que iriam ensinar ao povo, compartilhar ao povo tudo aquilo que estava registrado neste livro inspirado do Senhor. E também não apenas a eles, mas também aos anciãos, que eram os líderes do povo. Dentro do contexto, nós entendemos que eles estavam vivendo, eles eram uma nação em formação, mas era uma nação. E era uma nação teocrática. Então, eles tinham os levitas, que seriam os sacerdotes, dentre os levitas, os sacerdotes, que estes, sim, guardariam da religião, mas também haviam os anciãos, que eram os entes civis, eram aqueles que faziam a direção e que davam direção e que conduziriam a nação, no caso, após, e mais especificamente, a partida de Moisés, mas eles eram os agentes civis. Então, a inscrição que Deus manda que Moisés faça num livro, e que ele assim o fez, e que ele entrega então para estes dois oficiais, o oficial político do povo, que eram os anciãos, e o oficial religioso, que eram os sacerdotes, os levitas, que ensinariam ao povo. Então, duas autoridades para a nação que estava em formação. A eles foram confiadas as palavras deste testemunho, aquele livro que Deus inspirou Moisés a registrar. Então, eles tinham a responsabilidade de conduzir o povo da aliança e garantir que os primeiros, no caso, os sacerdotes, cumprissem com seu papel e como agentes civis, os anciãos, fizessem com que todo o povo atendesse tudo aquilo que estava sendo mandado, dentro de uma nação teocrática, dentro da nação do Antigo Testamento, do povo hebreu. Para João Calvino, ele diz que ambos seriam os guardiões da lei para que o povo tivesse os termos da aliança nas suas mãos. Eles deveriam garantir isto. Eles eram as autoridades que o Senhor queria que cumprissem, sim. Prosseguindo com o texto, a partir do verso 10, mais especificamente 10 a 12, nós encontramos: ordenou-lhes Moisés, dizendo, ao fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, na festa dos tabernáculos. O que Deus está fazendo aqui? Ele está dizendo que não somente ele inspirou Moisés, não somente ele fez com que Moisés pegasse essa lei e confiasse àqueles que teriam autoridade para fazer com que ela fosse lida, ensinada e obedecida, mas ele está fazendo com que esse povo se reunisse obrigatória e oficialmente numa data específica, numa época específica, para este fim, para este propósito. E ele então diz que é um evento, é um ajuntamento periódico e obrigatório para que eles tivessem o conhecimento a respeito da vontade de Deus registrada na sua palavra. E o momento deste ajuntamento seria a cada 7 anos. E esse a cada 7 anos seria o ano da remissão, o ano do descanso, o ano do perdão. Vejam na providência de Deus, como Deus determinou esta data especificamente.
era o ano do descanso da terra. Era o ano em que a população de Israel deveria estar mais livre. Para quê? Para o serviço ao Senhor, para a adoração ao Senhor, para se alegrar diante do Senhor. A cada 7 anos, eles então, estando desobrigados das suas responsabilidades comuns, ordinárias, em que eles teriam, os irmãos aqui conhecem muito bem o que é o descanso da terra, deixar a terra descansar. Eles, nesse momento, nessa época, era quando eles iriam então para a festa, no caso do tabernáculo, aonde eles iriam para esse momento do perdão, da remissão também, aonde a cada 7 anos, todo aquele que estava servindo como escravo, vendido, ele também poderia ser remido, ele seria resgatado, também era próprio. Não era o ano do jubileu, mas era a cada 7 anos também que ele poderia ser libertado, ser solto e ter, pelo menos nas suas atividades, pelo descanso da terra, eles próprios estariam livres para assim poder atender a este mandato. Então Deus escolheu o momento para que isso acontecesse. O momento em que o povo deveria largar dos seus afazeres, largar das suas obrigações, para poder se dedicar a este momento de festa, de se alegrar perante o Senhor, diante de todas as bênçãos que eles receberam durante os 6 anos das suas vidas trabalhando, e ali também receber a orientação e a palavra do Senhor. O local. O local era exatamente no momento e na situação em que a festa do tabernáculo se realizava. Então era um momento em que todo judeu estava obrigado a comparecer naquele lugar. E não só todo judeu adulto, mas todos deveriam comparecer. Toda a população. Era o momento que eles não teriam sequer desculpas para dizer: não, nós não temos como ir. Por quê? Porque a minha terra ainda vai ter colheita, porque ainda tem alguma coisa acontecendo. Não, você está livre. E você e sua família inteira, você vai ser conduzido à presença do Senhor na festa dos tabernáculos. E ali você vai ter essa oportunidade desse encontro e deste ensino que estava confiado aos levitas e sob a ordem também dos anciãos que os faria cumprir assim, tanto aos levitas no ensino como ao povo que largasse as suas atribuições, as suas tarefas naquele período para poder estar na presença do Senhor. E também, como o próprio contexto diz, era um ajuntamento público. Ali estavam e deveriam estar presentes todos, homens, mulheres, crianças e até os estrangeiros, até aqueles que não eram originariamente da nação de Israel, do povo de Deus. Esses também deveriam estar presentes nesse ajuntamento público e solene determinado pelo Senhor para que fosse cumprido. Então, sob a direção das autoridades civis, que seriam os anciãos, e também sob a condução dos levitas e dos sacerdotes, eles então deveriam cumprir este mandato de Deus, esta orientação de Deus, e ali eles teriam essa oportunidade de serem instruídos e alimentados pelo Senhor. E veja que mais adiante também, em Deuteronômio 17, versos 18 e 19, Moisés também fala a respeito, profeticamente, falando sobre um rei que haveria de vir, que era o rei que viria em Salomão e depois em Davi, mas ele mesmo também prediz e diz que a este rei ele deveria ter também uma cópia desta lei. Então, nem mesmo o rei sobre Israel seria superior a esta lei. Esta lei seria a ordem, a regra absoluta para todas as nações. Nem o rei estaria acima dela.
nos nossos dias seria como se fosse a nossa Constituição Federal, né? Para aquele povo, seria a Constituição deles. Ninguém estaria acima daquela lei. Mas o texto prossegue ainda, né? Se do versos 10 a 12 nós encontramos essas orientações sobre eles deveriam se reunir a cada 7 anos, que seria na festa do tabernáculo, no período em que o povo estava desobrigado das suas atividades normais e até obrigados ao repouso, né? Quando todo o povo viesse comparecer perante o Senhor, até mesmo o estrangeiro que estivesse no meio dele, quando eles, então, os oficiais, obrigassem nesse sentido, porque eles eram oficiais, né, que eles se ajuntassem e que eles estivessem ali presentes, aí então, qual era o objetivo? Então é dado um objetivo específico. Verso 12. Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e o estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para quê? Para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Então, a primeira coisa que Moisés registra, que Deus fala a Moisés para que os sacerdotes façam e que os anciãos façam, para que o povo todo venha para este momento, é que para que eles ouçam, para que eles ouçam a leitura e o ensino da palavra do Senhor aqui registrada. Não mais as histórias que eles ouviram dos pais, não mais aqueles meios de revelação que Deus tinha dado, mas agora as histórias, os fatos registrados em um livro que deveria ser lido e o povo deveria ouvir. Quando se ajuntassem, eles deveriam ouvir. Não apenas para que ouçam, mas que também para aprendam e possam entender os princípios, porque não é uma mera tradição. Na realidade, nós encontramos muito mais do que isso. Nós encontramos um novo viver, um relacionamento pactual com um Deus que se revela para este povo, com um Deus que faz com que estas coisas sejam registradas para ele. Não é simplesmente para que eles aprendam, mas é para que eles entendam que esse aprender é mais do que isso, é mais do que simplesmente conhecer uma tradição. Todo povo tem sua tradição. O Brasil tem sua tradição, os brasileiros, o paraense tem a sua. Todo povo tem a sua tradição. Mas para eles não eram apenas tradição. Para eles eram as palavras da aliança do Senhor, do Deus do pacto, falando com o povo do pacto, ensinando e orientando o povo do pacto. Assim, eles deveriam não apenas aprender, ouvir e aprender, mas eles deveriam conhecer o autor primário daquela lei, daquela instrução. Se os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, e a lei de Deus revela o próprio Deus, então a finalidade não era simplesmente conhecer a lei do Senhor, mas era conhecer ao Senhor da lei. Isto eles tinham como propósito, ensinar para aquele povo que eles ouvissem, que eles aprendessem e que eles conhecessem ao autor da lei, ao Senhor, aquele que havia feito todos esses milagres, todas essas maravilhas, desde a criação até a peregrinação, tudo que aconteceu e que Moisés narra nos 5 livros no Pentateuco. E eles tinham, por fim, a finalidade de, conhecendo o Senhor da lei, temer, honrar, amar, respeitar, sabendo quem Ele é, conhecendo quem Ele é. Não um Deus falso, não um Deus de mentira, como estivemos conversando, não por causa de Saci Pererê. Né? A história de Saci Pererê vai se ouvir por aí, não diz nada, né? Nem provoca a ira de ninguém. Você pode falar para quem você quiser sobre Saci Pererê, as pessoas vão rir e vão ficar tudo bem. Mas fale sobre o Deus da aliança e você vai ver como muitas pessoas vão se irar
E nós temos visto isso acontecendo nos nossos dias. Essas verdades, este Deus que deve ser temido, amado, honrado, e eles deveriam conhecer a este Deus. E com uma finalidade final também, que eles deveriam cuidar de cumprir todas as palavras deste testemunho. Isto estava diante deles, para que eles, conhecendo o caráter santo de Deus e aquilo que Deus requer do seu povo, eles então tivessem a disposição e a intenção de uma obediência amorosa a este Deus. Isso sempre, a lei sempre vai apontar para a necessidade de alguém que a cumpra, porque nós nunca seremos capazes de cumprir. Mas a realidade é o desejo de cumprir a vontade de Deus. Isso tem que estar presente. O desejo de querer fazer a vontade de Deus, isso tem de estar presente dentro do coração daquele que ouve, que aprende e que entende quem é o Senhor. E este era o propósito, para que eles tivessem essa disposição de cuidar em cumprir todas essas coisas. Mas os versos finais ainda acrescentam mais uma coisa, versículo 13. Para que seus filhos que não a souberem, ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus. Poderia acontecer, não deveria, mas poderia acontecer de algum dos filhos do pacto não ser ensinado a respeito de tudo aquilo que eles conheciam a respeito de Deus. Poderia acontecer. E o Senhor orienta Moisés, então, para que ele faça assim, para que não haja essa possibilidade de algum filho do pacto desconhecer a realidade do seu Criador, a realidade de quem era Deus, de quem era o Senhor daquele povo. Os pais deveriam, em Deuteronômio capítulo 6, nós encontramos bem, os pais teriam a obrigação de falar e testemunhar para os filhos em todos os momentos, em todas as circunstâncias do dia a dia deles. Mas poderia acontecer de um pai remisso ou de um pai descrente não fazer isso e não transmitir aos seus filhos. E o Senhor, então, através dessa orientação dada a Moisés, através dessa obrigação, desse ajuntamento a cada 7 anos, pelo menos uma criança de 7 anos ouviria a respeito do Senhor do pacto. Ouviria a respeito de todas essas coisas narradas e registradas no livro da lei, no livro de Deuteronômio. E depois, com 14 anos, ouviria novamente. Então, todos teriam a oportunidade de sempre ser ensinados a respeito dos testemunhos de Deus registrados nas Escrituras por Moisés, registrados no livro. Nenhuma geração seguinte seria esquecida. Nenhum pai remisso poderia deixar seu filho de fora dos termos e do conhecimento a respeito do pacto do Senhor com seu povo. Todos, na sua graça, Deus assim determinou e Deus assim estabeleceu que fosse feito em Israel. Então nós vemos que até aqui, e já estamos partindo para o final, nós vemos que Deus determinou a Moisés que ele registrasse o cânon, o testemunho, um livro, e que esse livro seria confiado aos oficiais responsáveis da nação de Israel. E que esse povo deveria ser obrigatoriamente ajuntado em um ajuntamento solene a cada 7 anos, num tempo específico, que era o tempo do repouso, o tempo do descanso, em que não haveria desculpa para eles não estarem ali, para que eles então aprendessem a respeito dos termos do pacto, conhecessem o Deus gracioso do pacto e que eles tivessem o propósito de ouvir, aprender, temer a Deus, o autor desses termos da lei, e que também para que vivessem em união de amor com este Deus gracioso, que assim quis fazer e se registrar e manifestar ao seu povo.
e isto seria transmitido às gerações futuras. Não cessaria. Até os pais remissos não impediriam seus filhos, ou os pais ímpios não impediriam seus filhos de ouvir a respeito do testemunho de Deus e do pacto do Senhor com eles. Podemos resumir esse texto que eu mencionei até agora, fazendo dois resumos do pensamento de Calvino e de Matthew Henry. Calvino enfatiza que a lei foi confiada aos levitas e anciãos para ensino contínuo, servindo como guardiões da doutrina, e que a cerimônia de leitura a cada 7 anos, durante o ano sabático, na festa dos tabernáculos, tinha como objetivo reafirmar a piedade e evitar que o conhecimento religioso se perdesse. Como eu disse, não era simplesmente uma tradição, não é um povo com uma tradição, mas é o conhecimento da autorrevelação de Deus, conhecimento religioso a respeito do Senhor. E Matthew Henry concorda que Moisés escreveu toda a lei e a confiou aos sacerdotes e anciãos para preservação, detalhando as circunstâncias da leitura a cada 7 anos, diante de todo Israel, incluindo mulheres, crianças e estrangeiros, para garantir que todos, de todas as gerações, aprendessem, temessem a Deus e obedecessem. Ambos os autores, digo eu agora, Calvino e Matthew Henry, ambos os autores sublinham que o propósito dessa promulgação não era um ritual vazio, mas sim a instrução genuína em piedade e serviço a Deus. Vou repetir essa frase final. Ela é um pouco mais elaborada. Eles sublinham que o propósito dessa promulgação não era um ritual vazio, mas sim a instrução genuína em piedade e serviço a Deus. O que isso tem a ver conosco hoje? O que nós temos a aprender através deste ensinamento, disso que foi registrado por Moisés para aquele povo da antiga aliança, que isso tem a ver com o povo agora da nova aliança? Que implicações, que princípios nós podemos retirar de lá para nós hoje? Temos visto semana passada ou retrasada, na leitura que fizemos lá na igreja, eu estava mencionando quantas igrejas na Europa têm fechado as portas. No contexto que nós estávamos conversando, né, na leitura do livro que nós fazemos aos sábados, a minha observação foi de que o contexto, porque o artigo que nós lemos, ele mencionava sobre a negligência do culto aos domingos à noite, como isso está acontecendo nos Estados Unidos. Então as pessoas têm optado por frequentar o domingo de manhã e não têm frequentado o domingo à noite. E então o artigo que nós lemos enfatizava exatamente essa necessidade de que é o dia do Senhor, não é amanhã do Senhor. É um dos argumentos que ele utiliza. É o dia do Senhor. Não é apenas amanhã do Senhor. E ele então que usa mais, são 7 ou 8 argumentos, que não é o meu propósito aqui, mas apenas trazer esse contexto. E ele demonstra que esse dia é para ser guardado e que era prática comum, tanto em Israel como na história da igreja, usar a manhã e a noite para o culto ao Senhor. Em Israel, nos sacrifícios, na história da igreja, no ajuntamento, tanto pela manhã como à noite, porque é o dia do Senhor. E tem sido uma tendência, não somente nos Estados Unidos, a negligência do culto à noite. Em muitas igrejas, é lógico, outras igrejas têm perseverado nisso. Mas, e na Europa? Bem provavelmente começou assim. Domingo à noite, não, é muito difícil, está frio, está chovendo, não, eu só vou de manhã. Aí daqui a pouco não tem mais ninguém domingo à noite.
E aí o conselho da igreja diz assim: vamos cancelar o culto do domingo à noite. Aí daqui a pouco a frequência cai, diminui no domingo pela manhã. E aí o que vai acontecer? Fechar as portas. Não tem mais igreja. Ninguém mais se reúne. O povo de Deus não atende mais à ordenança e ao chamado do Senhor para guardar o dia do Senhor em culto e adoração a Ele de manhã e à noite e durante o dia todo. Então ele faz essa exortação, o autor do título, né, do artigo que nós lemos, dizendo e mostrando, né, que isso começa devagarinho. Isso começa com a negligência a uma dessas frequências, ou algum destes dias, ou desses momentos de chamamento, né, da ordenança do Senhor para o seu povo. Mas nós não vivemos mais na antiga dispensação. E aí é que nós precisamos aplicar a nossa realidade hoje. Nós não temos mais o ano sabático a cada 7 anos. Nós não temos mais a festa dos tabernáculos. Mas o que nós temos? Nós temos o 7º dia, ou o 1º dia, melhor. O dia que o Senhor assim determina para nós. O dia do repouso, o dia do descanso, o dia que nós devemos deixar os nossos afazeres para poder dedicar ao Senhor. E assim nós devemos fazer. E assim nós devemos buscar e zelar para que seja feito. A nós, oficiais da igreja, seja pastores, presbíteros e diáconos, fazer com que isto perdure, que isto não se acabe. Uma das orientações dadas pelo autor do texto que eu mencionei ainda há pouco, ele dizia, foi uma pergunta que foi feita, eu vou abrir esse parênteses apenas para esclarecer um pouco mais, uma pergunta que foi feita aos responsáveis no momento da reunião do Sínodo de Dort. Foi sobre a guarda do domingo, do dia do Senhor. Isso não está dentro do que nós conhecemos, né, ali, os cânones de Dort, mas foi uma consulta feita àquele povo ali reunido. O que fazer com o dia do Senhor se as pessoas têm negligenciado o domingo à noite, ou o domingo de manhã, ou o dia do Senhor? E aí ele diz, a resposta deles é que vá para a reunião o pastor e a sua família. Essa reunião não deve nunca ser encerrada. Ela obrigatoriamente deve ser seguida. E isso é responsabilidade de cada um de nós, como presbíteros, como líderes, como diáconos da igreja. Não vem ninguém, nós vamos nos reunir. Nós vamos cumprir o mandamento do Senhor. E aqueles que o Senhor enviar, que chegarem, serão abençoados pela leitura e pelo ensino da palavra do Senhor. Porque nós fomos chamados para isso. Deus nos dá essa responsabilidade. Não interessa, não vem ninguém. Nós vamos abrir as portas da casa do Senhor. E nós não vamos impedir que outros cheguem e ouçam, nem que os nossos filhos não ouçam, nem que os filhos de outros não cheguem para ouvir. Porque essa é a tendência. Fechar as portas, que é o que tem acontecido. Não temos mais essa obrigação e nem podemos obrigar porque não estamos mais dentro de um povo. Não podemos esperar que o governo civil nos obrigue a cessar e a encerrar as atividades no domingo, no dia do Senhor. Mas podemos chamar, como responsáveis que somos, como presbíteros, chamar todos para que assim façam e fazer com que sempre essa reunião permaneça. Esse é um propósito que podemos dizer que o texto ensinado por Deus a Moisés para o povo da antiga aliança exige de nós hoje na nova aliança.
Este é o método de Deus para que a sua igreja permaneça viva e ligada ao pacto da graça, transmitindo às gerações e gerações novas, futuras. O Evangelho chegou até nós por causa de pessoas que perseveraram. E nós devemos perseverar neste ensino, na guarda desse dia e com este propósito, porque é o método de Deus para fazer com que o seu povo caminhe, fazer com que o seu povo conheça a sua vontade e que seu povo viva de maneira amorosa, obediente ao Senhor nosso Deus. Que Deus nos ajude e nos abençoe e nos faça atender, assim como era no Antigo Testamento, com os dias de Moisés. Que possamos fazer assim hoje para as nossas vidas também. Vamos orar mais uma vez? E eu então entrego a palavra ao presbítero Tiago. Senhor, nós mais uma vez nos apresentamos diante de Ti, ó Deus, com alegria no coração, ó Deus, vendo a Tua providência, vendo como Tu mesmo determinastes que tudo fosse registrado num livro e que fosse confiado àqueles que possuem autoridades, para que fosse cumprido com a leitura e o ensino da Tua palavra, não como um ritual vazio, mas como um culto verdadeiro a Ti, em adoração, conhecendo quem Tu és, o autor desta palavra, e em admiração cada vez maior, temor e tremor, desejando sermos obedientes a Ti. Vemos, ó Deus, a Tua providência, vemos a Tua sabedoria aqui estabelecida e sabemos, ó Deus, que muitas vezes somos impedidos de estar na Tua casa, é verdade. Muitas vezes temos motivos para não estar reunidos com o Teu povo, é verdade. Mas que o Senhor possa incomodar o nosso coração, que o Senhor possa fazer com que a nossa mente não se aquiete, se tivermos condições de estar reunidos com o povo do Senhor, para ouvir o ensino e a proclamação do Teu Evangelho, o Evangelho da graça. E que possamos, ó Deus, com a nossa presença também, não apenas abençoar aos nossos filhos que são trazidos à casa do Senhor, mas também servir de testemunho para muitos outros, como também de encorajamento e de incentivo para aqueles que têm a responsabilidade e obrigação de manter e preservar, ó Deus, essa reunião, este ajuntamento solene, no dia que Tu mesmo determinaste para isso, o dia do Senhor. Que o Senhor nos dê graça também para que nunca falte a Tua palavra. Que os sacerdotes da nova aliança, ó Deus, aqueles que Tu tens levantado como ministros da Tua palavra, que eles possam de fato, nestes momentos, no dia do Senhor, falar a respeito de quem Tu és, a respeito da Tua vontade, e que nós possamos de fato conhecer a Ti, ó Deus, como Deus único e verdadeiro. E que o Senhor nos ajude, ó Deus, dando o apoio, o suporte, o amparo naquilo que nos compete, para que as portas da Tua igreja nunca se fechem e que elas permaneçam, ó Deus, sempre sendo coluna e baluarte da verdade, luz e sal em meio a este mundo em trevas. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e nos abençoa. E abençoa também as nossas gerações futuras, ó Deus, dando a eles o privilégio e a oportunidade que nós um dia tivemos. E que assim, ó Deus, Tu continues propagando o Teu Evangelho e alcançando, ó Deus, todo aquele a quem Tu queres chamar para fazer parte do Teu povo. Perdoa, Senhor, nossas faltas, perdoa as nossas negligências e ser mais uma vez bondoso e gracioso conosco, não olhando para o nosso coração, para o nosso pecado, para a nossa indolência, para a nossa preguiça, mas move, Senhor, realmente o nosso coração para Te amar, Te servir e vir, ó Deus, em alegria à Tua casa, aos momentos em que Tu mesmo determinaste, para aqui Te adorar e Te cultuar. Sê conosco, ó Deus, e sê com a Tua igreja espalhada pelo mundo. Abençoa, ó Deus, os Teus missionários que têm sido enviados mundo afora, ó Deus, para pregar o Teu Evangelho.
que eles possam, ó Deus, de fato ser encorajados por Ti, que eles possam de fato continuar com esta missão, sabendo que foi para isso que foram chamados, tendo, ó Deus, a Tua palavra como única regra de fé e de prática e a verdadeiro cânon, a vara de medir, o testemunho do Senhor para com o seu povo, a revelação do Senhor, e que eles assim possam proclamar as tuas verdades. Guarda, ó Deus, e encoraja a todos e abençoa-nos aqui também, é o que nós te suplicamos. Que o Senhor seja gracioso conosco, logo mais à noite também, nos momentos em que estaremos aqui para culto e adoração ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe. É o que nós te suplicamos, agradecidos por tudo, te pedindo perdão pelos nossos pecados e que isso tudo seja para o nosso bem e para o louvor, honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.